Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai falar sobre o Fiagro CPTR11 e vamos falar do relatório do mês de maio que trata dos dividendos que vão ser pagos agora nessa semana, mais exatamente amanhã. Mas antes disso a gente vai passar algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 16,25%. Isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo. Estúpidos 16,25%. Aí você já pode se empolgar. Vou entrar nesse fundo. 16,25% ao ano, isento de imposto de renda. Mas vamos esperar que ainda tem muito mais informação para você. No entanto, contudo, todavia, o fundo está com um P sobre VP de 0,82%, ou seja, está com 18% de desconto. Aí você diz, agora que eu entro mesmo, com 18% de desconto. Não tem como errar. Aguarde que tem mais informação para você. Esse 18%, pessoal, de desconto, a gente vai informar daqui a pouco por que ele está tão descontado. Mas se a gente fizer o que é o correto, para mim, é pegar o valor dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e trazer para o valor patrimonial para mostrar qual seria o valor correto desse dividend yield se o valor da cota estivesse no valor patrimonial. Aí os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses cairiam de 16,25% para 13,25%, uma queda de 3%, uma queda muito considerável. Eu, por exemplo, e lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fiagro, nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação, nenhum FII infra, de nada. Somente você pode decidir se vale ou não a pena comprar esse fundo. Eu vou passar informações para vocês estudam melhor aí, você decide se coloca ou não na sua carteira. Eu considero esse dividend yield muito baixo. Por quê? Porque eu sempre considero e comparo para ver se vale a pena entre um dividend yield de um fundo high grade top e o dividend yield de um fundo high yield, como esse aqui. Para quem não sabe, esse aqui é um fundo high yield. Teve gente me perguntando lá nos comentários do vídeo passado, esse fundo é high yield? Sim, meus amigos, esse fundo é high yield. Então, eu considero que o ideal seja uma diferença entre um fundo high grade e um fundo high yield na faixa de 3%, Para quem está comprando o fundo com essa cota amassada como tá, vale a pena. É claro que vale a pena esse dividendo que ela está distribuindo, porque o yield está muito alto, mas porque a cota está muito amassada. Se a cota não tivesse amassada, ou seja, ela tivesse próximo do valor patrimonial, cairia para 3,25. E eu considero, como eu falei, 3% a diferença ideal, mínima, para você se arriscar no fundo high yield em relação ao fundo high grade. O fundo high grade, esses top, estão pagando na faixa de 12%, meus amigos. 12%. Então, ele teria que estar pagando pelo menos 15%. E ele está pagando 13,25% se a gente considerar o valor patrimonial. Esse dividendo que vai ser distribuído amanhã, meus amigos, é de 10 centavos. Novamente 10 centavos. A gente pode dizer que nos últimos meses ele está pagando 10 centavos. Teve uns meses que ele pagou 10 centavos e meio, mas a diferença de meio centavo não faz uma diferença tão grande assim. Nos últimos 6 meses, mais ou menos, teve um mês que ele pagou 11 centavos e meio. Foi o dividendo maior assim distribuído. Outubro do ano passado, foi setembro, ele começou a pagar pouco. E teve um mês que ele pagou apenas 8 centavos até. Foi na época pós desdobramento das cotas. Aí começou a desgraça. Aqui no fundo, a cota deu uma afundada, deu uma mergulhada, assim como vocês viram na thumbnail do vídeo. E nesse momento, começou a não dar as coisas muito certo pro fundo. O fundo ficou com essa cota amassada, apesar de não ter basicamente nenhum problema no fundo. Agora, tá tendo. A gente vai mostrar isso no relatório. É por isso que a cota tá tão amassada assim, pessoal. No mês passado, para quem vê o vídeo do mês passado, vou colocar aqui no topo um cardzinho para você ver. Você vai ver que o desconto era grande, mas não tão grande como tá agora de 18%. No mês passado, tava com desconto porque praticamente todos os fiagros estão com desconto. Quase nenhum fiagro tá sem desconto. Até o KNCA, que é um dos melhores fiagros da nossa bolsa, tá com desconto. Rura 11, eu acho que é um dos poucos que não tá com desconto, junto com o CRAA, que eu fiz um vídeo 3 dias atrás. Assista aí para você ver que é um dos poucos fiagros que tá acima do valor patrimonial, inclusive, porque ele tá com dividendos muito bons e ele é um fundo praticamente high grade, ao contrário da maioria dos fundos aqui, fiagros, que esse aqui, por exemplo, é high yield, como a maioria deles, né? Então, voltando à história, esses 10 centavos que ele está distribuindo, como ele distribui na maioria dos últimos meses, equivale a um yield do mês de 1,24%, que é o que os fiagros high yield estão pagando desde o mês passado de maio. Estão pagando essa faixa de 1,10 a 1,20. Ele ficou 1,24 porque a cota está mais amassada. Para quem não sabe, o dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. Quando a cota cai, o dividend yield sobe. Então foi isso. A cota caiu mais ainda, aí o dividendo subiu. Entrando aqui no relatório, a gente vê que atualmente a quantidade de ativos é 49, no mês passado era 48, e o número de tomadores de recursos, ou seja, devedores, 37. Ou seja, tem alguns devedores que tem mais de um CRA. A maioria dos ativos do fundo são CRA, mas ele também tem um fiagro na carteira, que é o BBGO, e ele também tem alguns FDIC fiagro, e também tem CRI. A gente vê aqui que o fundo possui 73% da carteira dele indexado a CDI mais 5,2 na média, e 24% indexado a IPCA mais 8,9. Eu tentei fazer
umas contas aqui mais ou menos de padeiro para ver quanto seria isso aqui na média, e deu nas minhas contas uma média de CDI mais 4,5, fazendo a conta de IPCA mais 8,9, mais CDI mais 5,2, considerando esses percentuais. Então, ele já seria um high yield mesmo assim. E no momento, apesar de tudo, ele continua com 100% dos devedores adimplentes, ou seja, tá todo mundo pagando em dia ainda. Mas a gente tem uma notícia que foi trazida aqui no próprio relatório, apesar do relatório ter sido lançado relativo ao mês de maio, traz notícias do mês de junho, que exatamente fizeram a cota dar uma mergulhada no início da semana passada. A gente vai ver isso agora. Então estamos aqui com o comentário do gestor sobre o fundo. Então vamos lá. Os principais comentários aqui. No mês de maio, o rendimento foi de 11 centavos e 6 décimos, ou seja, praticamente 12 centavos, mas o fundo vai pagar quanto? 10 centavos. Ele fala no rendimento do mês de maio, mas esse rendimento do mês de maio é que é pago no mês de junho, exatamente que vai ser pago amanhã. Então, ele recebeu no mês de maio para pagar em junho quase 12 centavos, mas vai pagar só 10, ou seja, ele vai colocar 1 centavo e 6 décimos na reserva, porque para quem não viu o relatório do mês passado, ele tinha ficado com a reserva dele praticamente zerada, tinha sobrado apenas 8 décimos de centavo, não era nem 1 centavo. Agora, com esses 1 centavo e 6 décimos, ele voltou a ter uma reserva, uma certa gordurinha para ele queimar nas próximas distribuições. Exatamente, ele faz isso para quê? Para manter essa estabilidade. Ele está tentando fazer isso, deixar uma distribuição linear, como alguns outros fundos fiagros, fundos imobiliários fazem. Nesse mês de maio, ele fez o quê? Vendas de 3,4 milhões e fez compras de 6,5 milhões. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes isso aqui. Eles adquiriram a cota 100 do FIDIC Uraagro, elevando a nossa posição, ou seja, eles tinham uma posição já nesse FIDIC Uraagro. Quem vê o vídeo do mês passado vai ver que ele já tinha, e esse FIDIC teve a exposição aumentada e agora totaliza 2% do patrimônio líquido do fundo. Em junho, houve o pré-pagamento integral do CRA do Agro Bela Agrícola e mais algumas amortizações. A equipe de gestão está trabalhando para adquirir novos ativos. Acompanhamos o acontecimento no Rio Grande do Sul, ele já tinha falado isso no mês passado, a gente mostrou lá no relatório, e não identificamos impactos na carteira do fundo até o momento. Agora vamos ao impacto para você, o que aconteceu recentemente para a cota mergulhar mais ainda. E eu gostaria de, antes de mostrar isso para você, perguntar para você: você possui o CPTR11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro fiago você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. De forma alguma, já se inscreve agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater essa meta no início do próximo mês, mais ou menos no meio do mês, a gente estará trazendo a leitura do relatório do mês de junho aqui do CPTR11 para você. Mas nos ajude a bater a meta então. Pronto, chegamos ao grande problema do fundo que fez a cota mergulhar mais ainda. Exatamente no dia 7 de junho, esse relatório, como eu falei, é do mês de maio, mas ele está trazendo essas notícias, essas novidades referentes já ao mês de junho. A indústria Rações Patense, ela fez o quê? Entrou com pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, visando a preservação das atividades empresariais da empresa e solicitando proteção contra pedido de exclusão de garantias. Eu acho que é execução de garantias, mas aqui está exclusão de garantias e indisponibilidade de ativos. Mas geralmente uma empresa, quando entra com um pedido desse, é exatamente para não pagar as dívidas. Então, o fundo diz aqui: já vínhamos acompanhando a piora da situação do crédito da empresa há alguns meses, e eles têm como garantia a cessão fiduciária de um contrato de recebíveis da Colgate. Então, a partir do mês de maio, o que eles fizeram? 100% deste recurso, dessa cessão fiduciária, passou a ser utilizado para pagar juros e amortização desse papel aqui, dessa dívida aqui, dessa CRA da Rações Patense. A gente vai ver até daqui a pouquinho com mais detalhes como é que tá isso aqui lá na carteira do fundo. Então, basicamente, foi por isso, esse pedido de tutela, que a cota afundou, mergulhou mais ainda na semana passada. Só que eles dão essa boa notícia, entre aspas, pelo menos no momento, tem essa cessão fiduciária que está conseguindo cobrir toda a dívida da empresa, tanto em amortização como pagamento de juros. E o que aconteceu? No final do mês de abril já, a exposição do fundo caiu de 4,5% do patrimônio líquido do fundo para 4% com as amortizações. E em junho agora, diminuiu de 4% para 3,5%, ou seja, pouco a pouco amortizando a dívida do fundo, em 0,5%, basicamente. Mês a mês está caindo 0,5%. Então eles têm uma previsão, um cenário base, considerando o valor médio do financeiro, que esse CRA seja totalmente pago, integralmente pago, até o final desse ano de 2024. A princípio, apesar dessa confusão, dessa mergulhada de cota, parece que é para a gente ficar tranquilo. Ele considera isso aqui como tivesse um caso resolvido, que até o final do ano vai estar totalmente amortizado, ou seja, esse
devedor nem vai estar mais devendo ao fundo usando essa cessão fiduciária, que dá para entender é isso, que está caindo 0,5% todo mês e que está conseguindo pagar tanto a amortização da dívida, do CRA e também, inclusive, os juros. Aqui temos a lista de compras e vendas, eu não vou detalhar mais ainda do que vocês já estão vendo. Aqui a gente vê os devedores no centro, aqui a gente vê o indexador, aqui você vê que tem parte IPCA, parte CDI e aqui os valores envolvidos. No total, é a soma desses dois aqui, 6 milhões e meio praticamente de compras, sendo as mais relevantes da Cressol, 1.321.000, dessa lá, 2 milhões e 76 mil e 3 milhões do Uraagro. E vendas, tem um CRI que foi vendido, Uraagro, só lembrando, é FDIC, e o resto é CRA. Aqui você vê os devedores, tem essa lá cooperativa, temos aqui as taxas, aqui vemos os valores das vendas, e as vendas mais relevantes são essa aqui da LAR, de 1.800.000, e da TANAC, 1.237.000, totalizando aqui as vendas como um todo, cerca de 3.400.000, que a gente já tinha lido lá em cima no relatório. Aqui chegamos à DRE do fundo, e eu gosto dessa DRE dele, porque é uma DRE que mostra 6 meses, como eu falo para vocês sempre, para mim o ideal é um ano, mas no mínimo 6 meses, e aqui está exatamente nesse de 6 meses. Como a gente já trouxe para você a DRE do último mês e deu uma geral aqui, focando nos últimos meses principalmente, a gente vai fazer a mesma coisa, focar nesses 2 últimos meses aqui. Então você vê que teve uma queda aqui nas receitas do fundo, o que para mim faz sentido, apesar de maio, se eu não me engano, teve mais dias úteis, deve ter tido pelo menos mais um dia útil em relação a abril, mas também teve a queda de mais 0,25 ponto percentual da taxa de Selic. Então com isso, eu acho que afetou um pouquinho. Você vê que é um valor assim irrisório praticamente. Caiu de 4.852.000 para 4.826.000. Uma queda irrisória de 26 mil reais praticamente. O que aconteceu aqui de diferença grande na receita foi essa questão do ganhos de venda. Porque como o fundo faz esse giro na carteira, às vezes ele tem ganhos de capital, às vezes tem perda. Aqui ele ganhou muito pouco e tinha ganho 105 mil no mês de abril. Então teve essa perda aqui de praticamente 100 mil reais. As despesas caíram, teve essa vantagem também. Por quê? Porque no mês de abril ele cobrou taxa de performance. Como teve essa queda na despesa de mais de 300 mil, que caiu para 14 mil, aconteceu também esse ajuste no valor dos ativos, que é tipo ele trabalhando na marcação a mercado dos ativos. Você vê que ele tinha tido uma queda na marcação de ativos, tinha perdido quase 770 mil de valor e aqui teve um ganho de quase 300 mil. Então o delta aqui, a diferença entre um e outro é de praticamente 1 milhão. Então nessa brincadeira aqui, o resultado do fundo veio bem melhor. Tinha sido 3 milhões e meio, o resultado é o lucro do fundo no mês, 3 milhões e meio em abril, subiu para 4 milhões e 800 mil em maio, subiu 1 milhão e 300 mil. Aí você vê que o resultado no mês passado tinha sido baixo, tinha sido apenas por cota 8 centavos e meio, ele teve que complementar usando a reserva que ele tinha, ele colocou 1 centavo e meio para pagar os 10 centavos e manter aquela linearidade, e nesse mês agora foi o contrário, ele recebeu mais, a gente já tinha visto lá em cima no comentário dele, ele recebeu 11 centavos e 6 décimos, e pagou quanto? 10 centavos. No mês de março ele estava com 2 centavos e 3 décimos na carteira. Como ele completou 1 centavo e meio aqui, ficou quase com nada, como eu falei para vocês, ficou apenas com 8 décimos de centavo. Agora, como colocou 1 centavo e 6 décimos, voltou a ter uma reserva, assim, uma gordurinha de 2 centavos,4. Uma coisa que eu normalmente mostro, por isso vou mostrar até rápido, que a gente já mostrou no mês passado. Isso aqui praticamente não alterou. Exposição por tipo de ativo. Então, basicamente, ela é um fundo atrelado a CRA. 88% da carteira, quase 90% da carteira é CRA. Mas ele tem um pouquinho de CRI, 6%, tem um pouquinho de FDIC Fiagro, 3%. A gente viu que desses 3%, 2% é do Uraagro e mais 2% em Fiagro, que é exclusivamente cotas do BBGO. Em termos de exposição por indexador, a gente já viu, 24% indexado a IPCA e 73% indexado a CDI. Pronto, aqui a gente vê a exposição por devedor e a gente vê que a patente está aqui. Não é um dos maiores devedores, deve cerca de 4%. Então aí você pode ter uma noção de quanto é que ela deve. 1,25 da receita do fundo vem aqui da patente. E a gente vê que os maiores devedores são a AgroGalaxy e a Combil, com 7% cada um. Como eu falo sempre para vocês, o ideal seria 5%, mas eu acho que 7% não é tão ruim. E fora esses dois, temos mais no top 5 devedores, Agroinsumos com 4,8%, a Frigol com 4,6% e a Adubos Araguaia com 4,3%. Chegamos aqui na carteira do fundo e eu dei uma reduzida na fonte para poder a gente conseguir ver tudo numa página só. Destaquei aqui a Patence no meio. Patence deve 16 milhões ao fundo, cerca daquele
aqueles 4%, por isso que ele arredonda, é 3,97 para ser mais preciso. E a dívida dela é uma taxa de CDI mais 5,36. Você vê muitas marcações aqui na carteira do fundo, exatamente porque tem várias coisas pra gente comentar. Primeiro, essas coisas que estão em laranja, eu destaquei porque eu até tomei um susto aqui. CDI mais taxas bem altas. Então por isso eu marquei. São taxas muito altas de CDI. Só que eu descobri, e se você prestar atenção, cadê as taxas de IPCA aqui na coluna do indexador? Não tem, né? Não tem? Tem. Só que não tá colocado. Eu comparei com a carteira do mês passado e essas taxas altas aí são tudo IPCA mais, não são CDI. Eu não sei o que aconteceu. Provavelmente deram essa tabela aqui pro estagiário deles. O estagiário substituiu onde tinha IPCA e colocou CDI. Não sei por quê. Mas essas taxas altas que eu marquei tudinho aí são tudo IPCA mais e não CDI mais. Então tem um erro aí. Então você fica sabendo que tudo aí é IPCA mais. Por exemplo, ali em cima, na Combio, é IPCA mais 8,12. Na Agroinsumos é IPCA mais 9,97. Até porque se essas taxas fossem realmente CDI mais, o fundo era bem mais high yield e tava com uma taxa muito maior que a gente viu lá em cima. E nem teria IPCA, seria 100% CDI, seria um fundo 100% indexado a CDI. A gente novamente vê aqui os maiores devedores, que eu destaquei de novo, AgroGalaxy e Combio. Eu marquei esses aqui porque provavelmente isso aqui são CRIs, não tá claro que são CRIs, mas parece que são CRIs. Aqui temos o BBGO, o que realmente é uma taxa alta, sendo CDI, bem high yieldzão mesmo, é o Ura Agro. Isso aqui é realmente CDI mais 7,5. E da Coruripe, realmente aqui é CDI mais 7,43. Então essas aí são as taxas mais altas do fundo que realmente são CDI. Por isso que eu destaquei numa cor diferente, vermelhinho. Aqui temos alguns FDIC Fiagro. A Terra Magna é um FDIC Fiagro. Então a gente vê que o fundo ainda possui um pequeno caixa de cerca de 3 milhões e meio, 0,85 do patrimônio líquido do fundo. Aqui a gente vê os valores investidos em milhões, 28,5 milhões e aqui é apenas 24 mil. Aqui você vê o percentual atrelado a cada um desses devedores. Você vê que tem alguns devedores que têm rate, não são muitos, mas tem devedores com rate. Aqui temos as taxas das dívidas. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente conseguir bater essa meta, no início do mês que vem, mais ou menos no meio do mês, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de junho, aqui do CPTR 11 da Capitânia. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!